dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e bem-vindos ao podcast Movimente. Neste podcast a gente discute sobre um pouquinho de tudo no cinema. E para apresentar comigo a gente tem aqui o Pedro, que também é integrante do Movimente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro. Muito feliz por participar mais uma vez do podcast. Estou muito curioso para a gente conversar sobre esse documentário e vamos ver no que vai dar, né? A gente também tem a Clara, que é aluna de publicidade aqui na FACEF. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Clara, eu sou do terceiro ano da Publicidade e Propaganda. Estou muito feliz por estar aqui. E a nossa convidada de hoje é a Paula, que é uma multiartista aqui da nossa cidade. Olá, boa noite. Eu sou a Paula, sou poetisa, estudante de serviço social e agradeço a oportunidade. Essa temporada a gente está então conversando um pouquinho sobre documentários. E o documentário de hoje chama-se What Happened, Miss Simone. Esse documentário é um documentário da Netflix e ele vai trazer um pouquinho da história da artista Nina Simone, mas vai ampliar muito mais do que a carreira dela. Então a gente vai ver questões da vida pessoal dela, da sua ingressão no movimento negro nos Estados Unidos, então a sua relação com Malcolm X, Martin Luther King e com outros integrantes ali. E também acho que o seu sentimento, acho que é um documentário que traz muito a perspectiva dela, as dificuldades dela na carreira dela. E a gente tem desde o início da história dela, como que ela conheceu o piano, né? Porque ela começa a ser uma pianista e como que ela vai crescendo ali na carreira dela. A gente tem a filha dela também trazendo uma perspectiva da história. Então é um documentário muito completo, muito legal, que vale muito a pena assistir. E é o que a gente vai discutir hoje. Queria perguntar aqui pra todo mundo se vocês assistiram pela primeira vez, quem já tinha assistido. É a minha primeira vez que eu assisti. Assim, tudo muito novo ali, né? Eu conhecia bastante sobre o Martin Luther King, um pouco sobre o Malcolm X, mas a Nina Simone eu nunca tinha ouvido falar e foi muito legal conhecer da história dela. Foi minha primeira vez também e eu achei um documentário bem impactante. Traz muitos assuntos importantes sobre a história da população negra nos Estados Unidos e da população negra atualmente nos Estados Unidos e no Brasil também. Acho que reflete. Eu conheço a Nina Simone, acho que desde sempre, assim, sempre ouvi ela. O documentário eu havia visto uma vez e eu revi para poder estar aqui com vocês, né? E é isso, né? Ela tinha essa coisa muito forte, ela sabia quem ela era, da sua beleza, e era totalmente empoderada, né? Eu achei uma parte muito interessante, assim, do documentário ali no começo, que ela fala que ela tava, assim, tocando num bar, e aí o dono do bar falou, olha, pra você continuar aqui, você vai ter que cantar. Ela nunca tinha cantado, e ela começou a cantar, e é isso. E eu achei, assim, de uma potência muito grande. Porque acho que tem pessoas que parece que tem como se fosse uma coisa inata pra música. A arte chama e a pessoa vai. E eu percebi que é uma coisa que ela tem muito... qual que é a palavra? Enraizado, talvez? Mas como, é intuitivo nela. Acho que faz parte dela a música, a arte e se conectar e conversar pela música. Acho que quando o documentário começa a trazer a entrada dela no movimento político ali, nos Estados Unidos, do movimento negro, ela traz o sentimento dela pra música, ela traz as dificuldades dela pra música. Então, acho que isso é uma marca que ficou pra mim do documentário. E vocês acharam? Sim, voltando um pouquinho, né, falando sobre o início da vida dela, ela cresceu tocando piano, né, pro pessoal ali da igreja batista dela, e já começando assim, um primeiro passo talvez ali para ela, para inspirar ela a começar a partir para essas questões raciais, né, de igualdade, de direitos, foi num momento em que ela estava apresentando lá na frente pro pessoal uma composição, e os pais delas tiveram que ficar lá atrás, sendo que as cadeiras estavam todas cheias, sabe? E ela, pelo que eu me lembro, ela falou, né? Vamos botar os meus pais perto de mim, porque eu vou tocar, né? Eu quero que eles estejam ouvindo. E eles ficavam lá atrás por serem negros, né? Acho que é um primeiro impacto ali, né? Sim, sim. Esse fator dos pais terem que ficar longe dela quando ela foi tocar. E quando ela começou a estudar com a professora de piano dela,
ela tinha que passar por uma área de ferrovia, né? E ela tinha muito medo de cruzar pro lado branco, entre aspas, ali, né? Mas que tinha essa separação. Porque ela tinha muito medo do que as pessoas iam fazer com ela, né? Então ela fala que tanto ela sempre teve muito medo, né? E quando ela cantava, ela conseguia se livrar disso. Então, para ela, a liberdade era não ter medo, né? A Conceição Evaristo fala, né? Eu escrevo a partir da minha condição de mulher preta, né? De mulher negra. E a Nina Simone, ela vivia a partir disso, né? Ela era extremamente disciplinada e levava isso muito a sério. E acho que já parte já de saber muito quem ela era e dessa força que ela evocava com seu canto, com a sua música. E não seria diferente posições políticas, apesar de que ela defendia uma ideia de uma revolta armada. Mas diante da cultura do apartheid, da cultura do racismo, das interseccionalidades que perpassam nessa vivência dessa mulher preta, a violência acaba sendo uma resposta diante de tanta violência, né? É muito interessante você falar isso, porque por coincidência hoje eu estava lendo um texto da faculdade e falava sobre um menino numa escola que ele batia nos amigos. Ele sempre era um menino muito respeitoso com as professoras, mas ele batia nas crianças. E aí, era uma investigação, né? Uma pesquisa que estava fazendo naquela escola. Eles foram conversar com as professoras. As professoras, nossa, aquele menino é super agressivo, ele bate, ele grita com a gente. E foram um dia conversar com a professora de educação física. E ela tinha uma visão completamente diferente do menino. Nossa, ele joga muito bem, ele me obedece, ele conversa comigo, ele é um menino super carinhoso, super carismático. E aí, nessa investigação, foram vendo que essa violência dele era uma resposta de tudo que ele vivia. De como que as professoras tratavam ele, o que elas falavam pra ele, como que ele era colocado dentro da sala de aula. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que quando ela traz essa necessidade da revolta armada, é que ela sofreu muita violência. Pensa, era uma menina de 8 anos que cruzava uma ferrovia e tinha um medo tremendo do dia que algo acontecesse com ela, e não como se fosse um medo assim, não vai acontecer. Não, ela via acontecendo. Então, acho que é uma resposta pro que ela passava, né? Sim, o contexto ali auxilia bastante, né? É igual foi falado. E já pegando um pouco esse gancho também, quanto à questão de ser um pouco mais incisivo e tudo mais, voltando um pouco mais na relação entre ela e o marido, a gente consegue enxergá-la também que é uma relação tanto quanto tóxica, né? Porque a gente tem o marido ali agredindo ela em algumas ocasiões, ele é o empresário dela, então misturou ali, né? Serviço e matrimônio, né? Então, a gente tem essa relação, o marido muito agressivo, ela muitas das vezes não conseguia ficar perto da filha, o que faz uma diferença muito grande, né? Por conta da correria. Então, a gente tem, talvez, uma mulher que é reprimida tanto pelas questões raciais, né? Quanto pelo contexto artístico, né? A forma no qual ela expressava a arte, como ela trabalhava. Então, eu acredito que pode ser uma junção disso e vários outros fatores que a gente não consegue ver no primeiro momento, né? É assim, as relações raciais são assim, a mulher negra, ela está abaixo do homem negro. O homem negro está abaixo do homem branco. E o que o homem negro faz? Ele oprime a mulher negra que está... Ela é a condutora, ela é a que traz a renda para casa. E aí a mulher negra fica nesses ciclos de violência, miserabilidade, independente da situação financeira que ela tenha galgado com toda essa disciplina, com todo esse trabalho, com toda aquela beleza, né? Ela sabe quem ela é, ela se conhece, mas ela ainda acaba caindo nessa... nesse lugar, né? A gente vê o contexto histórico, que é o racismo, o apartheid, a violência extremada contra esses corpos negros, limitando a liberdade, né? E aí sempre tem o que a gente depara, a violência de gênero, né? Que fica bem evidente, mesmo ela sendo a Nina Simone. Sim, e ela construiu uma carreira dela que ela começou sozinha, né? Tocando nos bares.
E aí depois ela conheceu o marido dela, ele virou o empresário dela, e ele tinha uma visão muito mais comercial do trabalho dela do que pra ela era arte, era liberdade, era expressão. E ele tava ali, não, você precisa tocar aqui, tocar lá, fazer uma colaboração com essa pessoa. E tanto que tem uma hora que ela fala no documentário, né, que eles falam lá, que ela tava muito cansada de tudo aquilo ali, que ela não via um sentido naquilo ali. Mas o marido tava lá, não, você precisa ser uma grande estrela e você vai fazer muito sucesso. Então, essa questão também, que ela era a estrela, só que o marido estava muito mais à frente do negócio do que ela, né? E acho que é onde ela deprime, né? Sim. Ela tem um momento ali de depressão mesmo, de tudo que tá acontecendo. Acho que tira um pouco da alma que ela trazia pra música, porque se torna uma coisa só comercial. Uhum. E me marcou muito, assim, do documentário, porque eles contam como que eles começaram a se relacionar. Você fala, nossa, que homem incrível. Porque o sonho dela era tocar naquele teatro. E aí nenhum produtor queria pagar pra ela tocar. E aí ele foi lá e investiu o próprio dinheiro dele pra ela tocar. E você fala, gente, que homem incrível. E aí o documentário corta, assim, secão, pra contar, tipo, o que realmente acontecia. E eu acho que traz esse recorte, que independente de onde ele colocou ela, independente de quem que ela era na época, porque ela era a Nina Simone, ela sofreu uma violência doméstica. Tipo, ela foi vítima de uma coisa que muitas mulheres naquela época foram vítimas e que são até hoje. E o que a Paula falou, né? A mulher negra, ela tá abaixo, ela é a última camada ali, né? Se a gente for pensar numa questão hierárquica, e ela é a que mais sofre a violência doméstica. Justamente por isso, porque ela acaba sendo, ela é o corpo que as pessoas querem eliminar. Esses dias, num grupo de estudo, uma pessoa falou uma frase assim, muito pesada disso, que às vezes a gente quer, a sociedade tem esse poder, né? De eliminar alguns corpos e colocar assim, não, aquilo ali é descartável, aquilo ali a gente não quer, e a gente monta um ciclo que vai fazer isso, que vai fazer essa violência, que vai tirar essa pessoa, que vai, mesmo que coloque ela lá em cima, tira ela de lá de cima muito fácil também. Sim. E ela encontra, então, na luta pelos direitos civis ali dos Estados Unidos, uma forma de expressar a arte dela de uma maneira bem mais espontânea, de uma maneira espontânea, né? Porque ela mesma diz mais pra frente, ali no documentário, que é mais fácil para aqueles artistas que expressam a arte sem falar do contexto. É bem mais fácil, eles estão bem mais felizes. Só que é um ato de bravura, né? É um ato de bravura você expressar aquilo que está acontecendo naquele momento. Ainda mais numa situação tão complicada e delicada daquele contexto histórico, né? E que reverbera até hoje, não só nos Estados Unidos, como em vários países, como o Brasil também. Então, é um ato muito grande de coragem e que, assim, é bem bonito de ver, né? Como ela começou e como ela conduziu isso por meio da arte. Uhum. Ela tomou um posicionamento. E a partir de tomar esse posicionamento, ela vai desagradar muitas pessoas. E desagradou muitas pessoas, e isso afetou a reputação dela e a carreira dela e a imagem dela, né? Mas eu acho que ela fazer esse posicionamento foi muito importante para ela como artista, para a comunidade dela também, né? Então ela foi uma grande voz dos direitos civis, tanto com a música Mississippi Goddam e com as outras músicas que ela foi escrevendo, inclusive aquela música do To Be Young, Talented and Gifted, que é uma música da peça que a amiga dela escreveu. Então eu acho que ela e essa amiga também, né, que é a Lorraine, eu não vou lembrar o sobrenome dela agora, então elas foram vozes muito importantes. A Nina Simone, né, ela tinha essa força, essa beleza mesmo, né? E essa voz firme também, né? Porque, assim, o que resta a uma mulher negra se não for a luta por garantias de direitos, de liberdade, porque ou você vai ter esse posicionamento ou você vai se alienar. E ela já não era alienada, né? O contexto do qual ela vinha já não lhe permitia, né? E eu acho que, para além disso, eu acho que é aquelas existências que precisam ser combativas, que evocam mesmo essa luta, porque o contexto pedia também.
Eu acho que ela não ia ser alheia já pela arte dela, pela força, né? E eu acho que até um pouco que o Pedro falou, né? E a Clara também. De que ela traz a música pro movimento. E por mais que ela pode desagradar algumas pessoas, eu acho que foi um momento da vida dela em que ela agradou ela. Eu acho que no documentário trouxe isso muito forte. Porque eu acho que o marido dela, ele tirou ela do que ela queria. E aí eu acho que isso é uma força que poucas pessoas têm. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que o documentário conseguiu ser muito delicado em trazer isso. Eu acho que o documentário me chamou a atenção. E é engraçado, quando eu pensei em fazer uma temporada de documentários, eu fiquei com medo. Porque eu falei, tem documentário que a gente dá play e a gente fica, pelo amor de Deus, acaba esse negócio. Mas eu achei que esses documentários da Netflix que a gente anda assistindo e trazendo pra cá, eles vão tão a fundo na história, eles vão trazendo tantos personagens importantes, que eu acho que eles conseguem transformar até numa coisa meio... num roteiro meio emocional, assim. Você pega amor pela pessoa ali, né? No caso, pela Nina. Aí você fala, meu Deus, ela e o marido dela, que lindo. Aí você fala, meu Deus, que horror. E eu acho que foi muito legal, porque trouxe essa... eu, pelo menos, consegui sentir a evolução dela como pessoa, além de como artista no documentário. E eu acho que o título do documentário fica bem... faz muito sentido no final, porque eu acho que é uma pergunta, sabe? O que aconteceu? Como que foi, sabe? Porque eu acho que parece que ela foi... como se a carreira dela sofresse picos e decaimentos em inúmeras partes. E como que ela se manteve? E numa época... nossa, acho que eu não consigo nem imaginar como que era, mas que é muito mais difícil do que hoje em dia. E até queria perguntar pra Paula que se você, assim, assistindo, você conseguiu relacionar com situações que você passa hoje em dia. Acho que como artista numa cidade pequena, numa cidade que tem um centro, às vezes, mais conservador, se você conseguiu, assim, fazer essa ligação. Porque eu consegui, em alguns momentos, pensar, nossa, mas isso acontece até hoje, né? Sim, eu acho que sim, dá para fazer mesmo, né? A Lélia Gonzalez, ela sempre fala dessas coisas, né? Como o corpo dessa mulher é sexualizado, como a infância negra, ela é menosprezada, porque sempre tudo torna um trabalho, né? Somos fazedoras, né? As mulheres negras, elas fazem as coisas para estratégias de sobrevivência, né? E é realmente assim, se repete, porque nós estamos nessa estrutura, e aqui o Brasil vindo de um escravismo, de um capitalismo tardio. Então, o Silvio Almeida fala, né, que o preconceito e o racismo, ele atrapalha o próprio capitalismo, porque a pessoa racista, ela não consegue entender que a mão de obra negra e a mão de obra branca tem o mesmo valor. Mas ela quer ter ali um páreo, alguém que seja igual à imagem dele. E isso é só um devaneio. A Lélia Gonzalez também fala, isso é um devaneio cultural, né? É uma maluquice, o mundo ser tão racista, tão retrógrado, mas eu, como artista, como poetisa... eu também sou bi, como a Nina, né? Ela fala que ela era bi, né? Mas, assim, como pessoa, como ser humano, e mulher negra, né? Que me posiciono nas lutas, você tem que ter um posicionamento. E, realmente, não dá para ter uma vida que não seja essa, assim, para mim, né? Eu pauto a minha vida com a poesia, com os movimentos do qual eu participo, com um grupo de mulheres, com a escrita, com essa coisa da escrevivência, né? E ainda nós passamos por situações que são delimitadoras, eu falo, aquela coisa que aperta a sua mente, né? Mas eu sei que eu sou abundante de afeto, que eu sou abundante de paz. Claro que eu não sou uma pessoa positivista. Não dá para ser, né? É sempre com um pensamento crítico, né? Como nós estamos chegando... nós ainda somos eliminados, nós ainda temos medo, mas nós seguimos também fazendo arte, e aí nós estamos em todos os lugares. A gente está na arte, fazendo uma boa arte, fazendo um bom trabalho. É claro que eu acho que isso fica também quase que uma obrigatoriedade, né? De você ser bom no que você faz, ser bom no seu estudo, ser bom na sua conduta.
Mas é isso. E você foi falando isso né, de como que tem que trabalhar e como que no capitalismo, né, a mão de obra negra e a mão de obra branca, se criou uma diferença que é social, né? Não tem uma diferença. Se a gente fosse olhar por uma outra perspectiva, e tem até eu vi uma vez um vídeo que era um humorista, né? E ele falou assim que não existia racismo reverso, que para se existir racismo reverso, ele teria que fazer uma máquina do tempo, voltar no tempo e escravizar os brancos. E aí, exatamente, porque é muito difícil a gente dissociar. E aí se criou um discurso social que é de décadas, de séculos, e que vai trazendo até hoje e que vai matando pessoas e que vai criando ciclos de violência mesmo. Que é meritocrático e não quer saber de nenhum ciclo de igualdade. E que vai prosperando, né? É esse ciclo acumulador, doentio, a necropolítica. A Shirley Mbembe fala disso, né? Da necropolítica. A gente pode ver que a gente está abarcado por isso, mas eu, como escritora, eu adoro inventar e imaginar novas possibilidades, porque também Ailton Krenak, Nego Bispo, eu acho que existem outras formas da gente imaginar e criar. Eu sou mulher das plantas, algumas vezes puxo até para um lado de um Lacan, sabe? Eu planto meu desejo e faço essa associação, porque também eu acho que também se a gente não evocar uma nova semente, uma nova ideia, também a gente vai cair sempre nesse ciclo de, não sei, de adoecimento mesmo. Sim. Acho que fica uma mensagem, né, da gente plantar essa semente, onde a gente planta e como que a gente cultiva. Acho que na faculdade uma discussão que às vezes a gente traz muito no curso de psicologia, para quem está assistindo pela primeira vez, eu faço psicologia, de como que a gente tem que pegar o extra da faculdade e plantar essas sementes, e trazer esses debates, e criar esses momentos que a gente está criando. Porque acho que é muito bonito isso que você traz, né? Da gente fazer esses novos ciclos, a gente mudar essas coisas. E eu acho que é uma coisa que a Nina fez de uma forma muito, em alguns momentos delicada, em alguns momentos quando necessário, porque eu acho que tem uma necessidade, tanto pessoal quanto social, de se impor ali, né? De bater, às vezes, no peito e falar, estou com raiva, né? E, igual na música que a Clara falou, né? Do Mississippi Goddamn, falar um palavrão, sabe? Porque é à vontade. Então, eu acho que são duas coisas que tanto a gente vê aqui hoje na faculdade, muitas pessoas fazendo isso, quanto acho que o documentário traz, né? Qual foi a semente que ela plantou e cultivou muito bem dentro do movimento nos Estados Unidos. E no mundo, né? A liberdade que ela sentia ao expressar a arte dela. No começo do documentário é falado isso, né? Quando ela tá lá em cima, né, do palco, tocando o piano, ela se sente livre. É uma forma de expressar. E outro ponto que eu queria só abordar aqui é como a narrativa realmente ela trabalha de uma forma que você fica curioso para saber o que vai acontecer depois. Ela traz a perspectiva da filha dela e tudo mais. Ela não revela no início o que vai acontecer, por exemplo, com o marido. No início realmente dá para pensar ali que ele vai ser uma pessoa boa, mas com o tempo você percebe que ele não é tão bom assim. E uma coisa que esse documentário foi muito bom em trazer foi apresentar também, não apenas um lado linear e específico no sentido de todos são legais, tá tudo certo, de mostrar os defeitos também. A Nina, eventualmente, ela vai para Libéria, né? A filha dela vai para lá também, e a filha conta, né, que em alguns momentos ali ela acaba sendo agredida pela própria Nina. E depois tem toda a reviravolta, né? E, assim, é muito interessante como o documentário consegue englobar tantas questões de lutas por direitos, tantas coisas individuais e trabalhar de uma maneira interessante para que a gente continue cativado ali. Então, é realmente um documentário bem interessante e que quem quiser assistir vai achar bem legal. E acho que para finalizar, eu acho que é uma pergunta que eu ultimamente ando fazendo muito em alguns filmes documentários para a galera de publicidade. Mas você acha que tem
pode responder só com sim e não, se você não quiser se comprometer. Mas você acha que essas grandes empresas, a gente trabalha aqui muito, Netflix, Disney, Prime Video, né, os streamings aí, e as produtoras mesmo, Sony, Universal, enfim, essa galera grande aí do cinema, você acha que eles fazem, querendo ou não, uma seleção do que eles querem divulgar, do que eles não querem? Porque é interessante pensar que, assim, muitos documentários que a Netflix produz, tem um boom ali de divulgação, todo mundo fala, e é muito engraçado. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei, do nada esse filme tá famoso. Não é do nada esse filme tá famoso. Existe todo um marketing ali por trás que levanta aquele filme. O filme da Barbie, por exemplo, sim, é um filme que todo mundo queria assistir? Sim, mas teve um marketing muito forte ali. Até a roupa que a Margot Robbie usava na rua ajudava na publicidade do filme. Você acha que existe ainda na publicidade uma coisa que às vezes até inconsciente, de alguns conteúdos não terem esse mesmo impacto na divulgação, por tratar de assuntos que às vezes nem todo mundo quer que se fale? Sim, porque a sociedade ela tá muito pautada no preconceito, no racismo ainda, né? Em outras áreas também muito preconceituosas, né? Então essas grandes empresas, eu gosto de pensar assim que elas vão para dois lados. Um para o lado lucrativo. Então, elas vão ver ali o que nessa época, os assuntos do mundo agora, o que vai fazer mais sucesso, o que vai trazer mais lucro. E o lado do posicionamento. O que eu quero falar, como eu quero ser vista para o meu público e quem eu quero atingir agora. Porque aí ela vai atrás do seu público-alvo, né? Agora eu vou falar com as mulheres negras. Agora eu vou falar com LGBTQIA+, a comunidade. Então, eu acho que sim, é bem seletivo, infelizmente. Mas uma coisa positiva é que eu tô vendo muitas empresas abrindo departamentos de diversidade, buscando trazer mais pessoas para falar sobre esses tópicos dentro das empresas. Então, é bem interessante isso. É um primeiro passo produzir, Sim. né? Querendo ou não, é um investimento ali para se produzir um bom documentário. E acho que é uma primeira semente, né? Como a Paula disse. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de perguntar se os convidados, né, têm mais alguma colocação para fazer? Ou todo mundo se sente assim, que o coração disse tudo? Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Sua primeira vez no nosso podcast, Sim. né, Clara? Então, bem-vinda. Muito E obrigada. muito obrigada ao Pedro, que está aqui mais uma vez comigo, me ajudando nessa. Obrigado. É isso. Beijo e até mais.